O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos a liturgia da terça-feira da primeira semana da Quaresma, esse tempo especial que nós estamos vivendo, que nos pede a conversão. E a ênfase da liturgia da palavra deste dia recai sobre a oração. Vocês se lembram que na quarta-feira de cinzas, a liturgia trazia aqueles 3 elementos fundamentais da Quaresma para a nossa conversão: o jejum, a esmola e a oração? Hoje, então, o destaque é para a oração. Como é que nós estamos rezando? A oração, ela tem um poder muito grande na nossa vida. A oração é capaz de grandes transformações quando feitas com fé. Por isso que na primeira leitura do livro do profeta Isaías, o profeta destaca o poder da palavra proferida. Já imaginou uma palavra proferida como oração? Que poder de transformação ela tem? O profeta faz uma comparação com a chuva, com a neve, com o orvalho que cai, não volta para o céu formando nuvens, sem antes ter provocado transformações aqui na terra, irrigado a terra, feito a semente germinar. Essa imagem que ele usa fala do poder da palavra. Ele diz: a minha palavra como profeta não voltará para mim sem antes fazer grandes transformações. Nossa palavra tem um poder gigantesco. Gravem isso. Palavras benditas acarretam bênçãos. Palavras malditas acarretam maldições. Tomem cuidado com a palavra. Tomem cuidado com o que você está dizendo e como você está dizendo. Isso nos diz o profeta. O Evangelho fala da simplicidade que deve ser a oração. Oração não precisa ser sofisticada. Não precisamos de palavreados, palavras difíceis para rezar. Quanto mais simples a oração, mais ela chega até Deus. Lá na quarta-feira de cinzas, o texto dizia para nós: quando você rezar, entra no quarto, fecha sua porta, fique sozinho com Deus, e ali, desnudado diante de Deus, de todas as máscaras, de todos os subterfúgios, de todas as representações, longe do olhar humano, só você e Deus, ali brota do seu coração a oração mais sincera e pura, mais verdadeira. Veja que simplicidade. E hoje
a oração é aquela que nós mais rezamos. A oração do Pai Nosso. Jesus, ao ensinar os discípulos a rezarem, ele diz claramente para eles: não use muito palavreado, sejam simples na oração, peçam aquilo que é o essencial e agradeça aquilo que é o essencial. É o que diz a oração do Pai Nosso, que nós sabemos de cor. Às vezes a gente reza tão mecanicamente essa oração, que nós nem nos damos conta da profundidade dela. Nós nos dirigimos ao Pai, chamando de Pai, um Pai que é de todos, não é um Pai só meu, individualista, é Pai nosso, é de todos, é da comunidade, é de toda a humanidade, não é de uma única pessoa. Pedimos para santificar o seu nome. A oração santifica o nome de Deus. Quando rezamos, nós santificamos o nome de Deus. Pedimos para que o reino dele venha para nós todos, não só para alguns. Não é uma oração egoísta. Venha a nós o vosso reino. Queremos que o reino de Deus, que é o sinal da plenitude daquilo que é bom, venha para todos, não só para alguns. E pedimos que a vontade dele seja feita. Às vezes a gente não permite que a vontade de Deus seja feita. Às vezes nós queremos impor nossa vontade sobre a vontade de Deus. Eu dizia isso numa outra celebração. Quantas vezes a gente até briga com Deus porque algo que nós queríamos tanto não deu certo, mas aquilo não era da vontade de Deus. Por que então rezamos: seja feita a vossa vontade em todos os lugares, no céu, na terra? Ou seja, é uma plena confiança em Deus. Deixar que a vontade dele seja feita e não a nossa, porque ele quer o melhor para nós. Quando nós confiarmos nisso, nós vamos ficar menos estressados, menos revoltados com Deus, com os irmãos, porque a vontade dele é sempre o melhor, não tenham dúvida disso. Por mais que a gente não entenda no momento, sempre ele quer o melhor para nós. Depois da segunda parte do Pai Nosso, a gente se dirige às nossas necessidades. Começamos pedindo pão. Pão para cada dia. Não é pão para a gente acumular. Não é pão para a gente guardar na despensa para o mês inteiro. É o pão de cada dia. Porque quando a gente acumula, outros ficam sem. Então, Deus é providência. Se nós pedimos o pão de cada dia, todos os dias ele vai dar o pão. Vai dar condições para nós termos o pão, desde que a gente tenha essa confiança. Pedimos que ele perdoe nossas ofensas. Mas colocamos uma condição para Deus e às vezes não damos conta disso. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E aí eu pergunto: como é que nós estamos perdoando aquele que nos ofenderam? Se não conseguimos perdoar, nós estamos dizendo para Deus: não me perdoe também. Meça-me à medida que eu meço os meus irmãos. Haja comigo à medida que eu ajo com os meus irmãos. Proceda comigo como eu procedo com os meus irmãos. Veja que condição nós colocamos para Deus. Não damos conta disso quando rezamos o Pai Nosso e fazemos essa petição. Por isso que o perdão é tão importante, que logo em seguida a essa oração Jesus vai dizer: olha, se você não conseguir perdoar o seu irmão, não conseguir perdoar aqueles que te ofenderam, talvez Deus também não vá te perdoar. É claro que Deus vai nos perdoar, a gente sabe que ele é infinitamente misericordioso, mas não podemos abusar da misericórdia de Deus. Isso é muito sério. Quando a gente brinca com a misericórdia de Deus, mostra que nós estamos fazendo como o diabo fez lá no evangelho de domingo, tentando Deus. Por isso, vamos levar a sério as petições do Pai Nosso. Isso é o que diz a liturgia da palavra de hoje. Agora, sobre o dia que nós estamos celebrando, o Dia Internacional das Mulheres. Quero comentar um pouquinho sobre isso, devido à sua importância.
A origem dessa data é incerta. Há várias fontes que dizem várias situações, mas isso não tem importância. O que essa data celebra, desde 1975, foi quando a ONU decretou que aquele ano seria o Ano Internacional da Mulher, e a partir daquele ano, 1975, o dia 8 de março seria todos os anos celebrado o Dia Internacional da Mulher ou das Mulheres. Por causa das conquistas das mulheres. Não pensem vocês que aquilo que as mulheres conquistaram, que muitas de vocês hoje usufruem, sempre existiu. Não. Há um passado muito recente, as mulheres nem tinham direito a voto. Eram tratadas de uma forma extremamente subalterna, numa desigualdade enorme entre homem e mulher. Essa desigualdade ainda persiste, infelizmente. Vocês sabiam que tem empresas que pagam salários diferenciados para homens e mulheres que fazem o mesmo serviço? Cumprem as mesmas cargas horárias de trabalho, executam as mesmas funções, mas por ser mulher recebe menos que o homem. Existe isso em pleno século 21. Vocês sabiam que ainda existe muito preconceito contra a mulher em muitas funções, em muitas atividades? Ainda temos profissão de homem, profissão de mulher, e se a mulher adentrar a profissão do homem, já é mal vista. E ela entra e ganha menos que o homem fazendo a mesma função. Por mais que as mulheres tenham tido conquistas, e esse dia para celebrar essas conquistas, ainda deparamos com muitas desigualdades. Por isso não podemos deixar isso esquecido, porque a contribuição que vocês mulheres dão no mundo é gigantesca. Vamos falar da igreja de um modo especial. Vocês já imaginaram a igreja sem as mulheres? Se nós tirássemos, hoje talvez não podemos comparar, porque hoje nós convocamos as mulheres para vir, mas vamos pegar um domingo comum. Se nós tirássemos as mulheres dos bancos, para a gente ver quanto ficaria. Pode ter certeza que ficaria muito pouco, porque ainda o número de homens presentes na igreja é bem menos que o das mulheres. E nos trabalhos pastorais, a mesma coisa. Vamos pegar a lista dos trabalhos pastorais que nós temos aqui na igreja. 85, para ser otimista, são mulheres que estão na coordenação. Não temos tantos homens na coordenação de pastoral. Na vida de oração, falávamos da importância da oração, são as mulheres que mais rezam. O terço das mulheres tem mais mulheres que os homens. Eu até costumo dizer que é redundância a gente falar terço das mulheres, porque o terço sempre foi das mulheres. Criou-se o terço dos homens, porque os homens não rezavam o terço, era só as mulheres. Hoje não tem muito sentido falar terço das mulheres, é como você falar chover água. Porque o terço sempre foi das mulheres. E aí, para trazer os homens para o terço, foi criado o terço dos homens. Mas mesmo assim, ainda aqui é muito fraco o terço dos homens. São as mulheres que seguram as pontas na oração, na reza do terço, nos trabalhos. Então vocês são muito importantes na nossa igreja. Ai de nós, se não fossem vocês, mulheres, nos trabalhos da igreja. E claro, também a sociedade. Mulheres na política são muito pouco. Perguntar para a Beth lá na prefeitura quantas mulheres tem lá. É a maioria? Aí, pouquíssimas. Então nós temos ainda uma desigualdade muito grande. Celebrar o Dia Internacional das Mulheres é celebrar conquistas, mas não desistir de lutar por conquistas. Porque a contribuição, a capacidade de vocês é gigantesca na transformação do mundo. E que possamos dar mais oportunidades e possibilidades para que as mulheres possam colocar seus dons a serviço, se realizar plenamente como pessoa e contribuir. Porque quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou do lado, para estar lado a lado, não foi à frente nem atrás. A igualdade entre homens e mulheres, essa é a grande conquista.
com as diferenças, obviamente, genéticas, mas com a igualdade de direitos. Isso é o mais importante. E é isso que nós celebramos, é isso que nós pedimos nessa missa de hoje, e é por isso que nós hoje, dia que não tem missa aqui na paróquia, nós fizemos essa missa especial para vocês. Quero agradecer os homens que vieram, maridos que trouxeram suas esposas, homens que vieram apoiar as mulheres nessa celebração. Muito importante a presença de vocês, apoiando o trabalho e a presença das mulheres. Que Deus abençoe a cada uma. No final dessa missa, nós vamos abençoá-las, abençoar aquelas rosas, que depois vocês vão levar para casa como o símbolo da presença de Nossa Senhora, que abençoa, que está à frente de todos os nossos trabalhos e que na sua humildade se mostrou tão poderosa, tão grandiosa diante de Deus.